Olá ouvinte, bem-vindo a mais um episódio do meu podcast, o podcast Café com Tecnologia. Hoje nós temos aqui uma presença ilustre, uma convidada muito mais que especial. Apresento a vocês Sara Barbosa. Se apresenta aí, Sara. Olá, pessoal. Obrigada, Casimiro. É uma honra para mim, você que tá me dando essa oportunidade de participar aqui desse podcast. E eu falei para você, né? Acho que é a primeira vez. Eu creio que seja a primeira vez que eu participo do podcast. Então, assim, tô até nervosa que a gente tá falando com você. Obrigada pelo convite. E assim, só para o pessoal que é a primeira vez que eu esteja me apresentando. Meu nome é Sara Barbosa, conheço o Casimiro aí já tem algum tempo, né? Mudou bastante coisa, né, Casimiro? Desde, 2011, 2012, né? Não só na tecnologia, mas nas nossas vidas pessoais. E é muito bom, né, te reencontrar aqui nesse podcast e estar aqui contribuindo com, batendo esse papo aqui com você. E aí, se o pessoal quiser depois a gente compartilha link do LinkedIn, alguma coisa, tá? Mas se vocês procurarem aí nas redes sociais, Sara Barbosa, capaz que vocês possam encontrar meus contatos. E só para passar algumas informações aí para vocês. Atualmente, trabalho com 365 ainda, tá? Tô trabalhando com o Microsoft 365 até hoje, e desde o Beeples, e atualmente estou morando aqui na Irlanda e sou engenheira de serviços trabalhando para a Microsoft. Legal, maravilha. Nós temos aí uma história bem bacana, né? Começamos em um dado momento aí, não desde o Beeples, mas um pouquinho depois do Beeples, né? Nos encontramos aí no TI da vida e fizemos alguns projetos juntos, bem interessantes, né? Na verdade, eu entrei nesse mundo de TI por conta do convite de uma galera na época, que é o Fernando Andreazzi, a Sara Barbosa, o Felipe Moreno, que também vai estar aqui no nosso podcast falando sobre soluções Surface, tá? Aguardem aí que vocês vão ver material legal chegando. E a Sara, para quem não conhece, eu acho que é difícil não conhecer, né? Se você puxar aí referência em SharePoint, Microsoft 365, já aparece de cara nos primeiros resultados do Google, né, Sara? Com projetos aí muito interessantes, projetos que nós fizemos juntos e projetos da Sara. Então, na verdade, sou eu que estou nervoso aqui, né, com tua presença, porque Sara Barbosa é escola, né, para os administradores de Microsoft 365 do Brasil e do mundo afora. Então, uma honra tê-lo aqui no podcast. E hoje nós trazemos aqui um assunto muito interessante, muito importante, que é o famoso troubleshooting, né? A famosa solução de problema do Microsoft Teams. Mas não só a solução de problema em si, né? A gente veio falar aqui sobre um learning path, né? Um caminho de aprendizagem, e da prova beta, que já está aí, já está disponível em alguns países para ser realizada, que é a MS 740. A Sara fez essa prova, né, Sara? Então trouxe ela aqui para a gente falar um pouquinho como que está esse cenário. A gente sabe que por conta da pandemia, o Teams, que já era a menina dos olhos da Microsoft, teve maior ênfase ainda, né? Então, a gente viu isso acontecendo, inclusive, nos próprios portais, para quem provisiona conta de usuário, aí seja sincronizando com a AD local ou não, na hora que provisiona, já a Microsoft já dá o aviso, é possível que, por conta da pandemia, né, demore um pouquinho mais para o Teams ficar pronto, mas vai ficar pronto por conta de alta demanda. Então, muita coisa tem acontecido. Não só aqui na caixa Microsoft, mas no mundo de soluções de comunicação unificada, né? Não tem problema nenhum aqui a gente falar dos concorrentes, porque a gente trabalha, inclusive, a Microsoft trabalha, inclusive, com multiplataforma, né? Você tem Teams hoje para Mac, para iOS, para Android, para Windows e até para Linux. Estamos estreando no mundo Linux aí, no cliente do Linux, pelo Teams, tão importante que ele é. Então, fique à vontade aí, Sara, para falar sobre a prova, seu ponto de vista, né? E o que você tem percebido. Com certeza. Uma coisa até que eu tinha falado para você anteriormente, caso a gente não queria deixar, né, esse bate-bola aqui focado em caminhos de certificação, né? E nem focados para a gente levantar a bandeira de nada, né? São opiniões pessoais que nós temos, e assim, eu acredito que esse tema, principalmente assim, né, quando você vai analisar ou você vai trabalhar em algum problema que usuários estão tendo, se eles estão utilizando o Microsoft Teams, a importância que né, eu acho que essa prova beta de dar
de dar alguns, eu diria assim, alguns guidelines, né, que os administradores poderiam basear em alguns steps, né, basear em alguns passos que ficaria mais fácil de analisar problemas, para começar a achar o que eles podem fazer para resolver algumas situações dos usuários e facilitar a experiência dos usuários. E uma coisa que eu achei super interessante, até porque assim, eu não terminei toda a carreira de certificações do Teams e nem do 365, né? Não, mais uma vez, não é pra gente ficar puxando esse assunto, mas o que eu achei super interessante, uma é que o LearnPath está sendo uma ferramenta gratuita de material, de estudo, não só para certificação, mas para profissionais de TI que querem melhorar e se capacitarem, né, e estão buscando uma forma gratuita de fazer isso, entendeu? É aonde você pode começar, ali você vai achar curso a nível 100 e até alguns cursos, não chega a ser curso, né, Casimiro? Talvez eu esteja usando a palavra errada. Mas é uma base excepcional, né? Exato, porque assim, lá você poderia, né, eu quero começar no meio de TI. Eu tive várias pessoas perguntando, né, durante a pandemia, que estavam mudando de jornada, né, na carreira, e estavam perguntando assim, como é que eu poderia começar no ramo de TI? E eu acho que o Learning Path, né, como uma porta de entrada para quem está começando e para quem já está no meio de TI, mas está querendo se especializar em alguma solução, em algum workload em específico da Microsoft, claro, ou em alguma plataforma de nuvem que hoje é provida pela Microsoft, é uma porta de entrada fantástica. Claro. E até por conta da estrutura, né, Casa? Acho que eu compartilhei com você o link. Ficou muito, muito legal. Tá sensacional. Eu tive a oportunidade de fazer aqui, tô terminando, inclusive, e acredito que no final, com mais alguns KBs aí do Docs da Microsoft, a gente já fica preparado para fazer a prova. Até porque a chamada do exame é muito clara, né? Muito objetiva, não tem segredo ali. Para quem fez aí o caminho de aprendizagem do Learning Path e estudou pelo menos o que está disponível já, como a Sara acabou de falar, gratuito. Você não precisa necessariamente ter que pagar o curso ou investir de início, né? Se você conseguir a certificação, maravilha. Você pode, inclusive, começar por Microsoft, por que não galgar outros caminhos, né? A gente não está fechando aqui jamais fazendo filtro nenhum. Exatamente. Eu acho que assim é uma porta de entrada, não só para o Teams, mas outros cursos. E assim, se realmente algum profissional está precisando e está querendo se especializar, e tem outras fontes, né? Outros canais, o seu mesmo, né? O seu canal do YouTube e as aulas que você acaba provendo particular. Vai ser assim, como a pessoa quer ir deep, quer investir mesmo, aí ele pode, já teve, né, uma certa... já teve clarificou as ideias ali, né, se é aquele caminho mesmo que ele quer tomar e quer investir a nível de aperfeiçoamento. E aí, uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente citar aqui é o quanto, assim, eu fiz a prova, acho que foi semana passada, a prova é nova, né, a prova está em beta ainda, não tem, assim, um material oficial, eu diria, fora o Learning Path, para que você possa estudar olhando para o skill, né, que a gente, se você for lá no site da prova, né, posteriormente, você pode ver lá todos, né, o que vai ser pedido, né? Conhecimento em voice, conhecimento em administração do portal do 365, conhecimento em troubleshooting dos logs desktop, coisas desse tipo, né? Só que você vai acabar analisando lá as porcentagens, né? Se você é muito bom em voice, né, em telefonia, por exemplo, desde o Skype até agora, continuou com Teams, você vai saber a quantidade que você vai precisar, né, estudar naquele ponto. Se você não sabe nada de PowerShell, por exemplo, eu diria assim que a prova não pede um conhecimento muito profundo em PowerShell, mas você tem que ter noção das coisas básicas que podem ser feitas, né? Você tem bastante conhecimento da admin do Teams, né? Sabendo a diferença de um connect para um get, para executar alguma coisa é essencial, né? Exato. Coisas básicas, o que eu diria assim, né, para quem teve um contato atualmente e já fez alguma coisa quando abriu o portal da administração do Microsoft Teams como administrador, você aplica uma policy, né? Apliquei uma policy para o Casimiro não gravar a reunião. Você poderia também explorar como você poderia fazer isso, né, através de PowerShell. Então, são esse tipo de coisa que talvez você vai precisar diferenciar. Claro que
se você sabe fazer na parte da administração, né, no portal de administração, na interface gráfica, você não vai ficar para trás, porque, né, no PowerShell também vai ter uma pergunta lá, como que você faz esse PowerShell, porque eu acho que Engraçado. aí você vai ter uma noção. Eu sempre comento isso, né? Se você sabe mexer com a interface gráfica, e eu sempre penso nisso, porque a gente que está no dia a dia mexendo com a ferramenta, a gente sabe que uma execução que a gente faz, um comando let que a gente lança no PowerShell, na verdade é a reprodução daquilo que a gente faz na interface gráfica. Mas o que muito administrador não sabe é que muita coisa mais avançada, como um script mais personalizado, mais complexo, digamos assim, você só executa no ambiente PowerShell. Então, na verdade, se você conseguir estudar PowerShell e executar os comandos daquele módulo, daquela solução como o Teams no PowerShell, a interface gráfica, na verdade, você consegue reproduzir tranquilamente, né? Mas as bases estão na interface gráfica, né? Porque estão todos, os comandos e as operações estão todas divididas lá. Tanto na interface do próprio Microsoft 365, até porque alguns relatórios e logs que a gente puxa estão disponíveis na plataforma como um todo, quanto também no painel administrativo do Teams, né? Com certeza. E uma das coisas, assim, que acaba que os administradores poderão explorar nisso, mais uma vez, eles não precisam seguir o Learning Path para fazer a prova, ou né, para se empenhar aí ao máximo, matar de estudar só para executar a prova. Acho que é um conhecimento que você pode trazer para dentro do seu dia a dia de trabalho, e o porquê que a gente trouxe esse assunto, né, Cada? Porque agora a gente tem 250 milhões de usuários ativos por mês de Teams, né? E uma das coisas que chama bastante atenção são empresas que não pagam por 365, né? Sim. São empresas que realmente elas precisam se conectar com outras empresas, outras pessoas, acaba necessitando de uma plataforma que vai proporcionar videoconferência, que vai proporcionar uma solução de mensageria e tudo mais. Com segurança, com criptografia, né? Que é importante. Olha a quantidade de escolas que começaram, né, a ter aulas online e que estavam buscando por ferramentas para entregar, né, aquela aula que ele fazia quando ele ia para a escola, né? E muitas nem sabiam que era possível startar 1 a 1, por exemplo, né? Pleitear lá, mandar para o Mac o documento do Mac para a Microsoft aprovar e ganhar aí uma quantidade bem considerável de licenças, disponibilizar o IAD já para os alunos. E aí o que eu acho que vocês poderiam realmente, vocês que estão escutando aí a gente, que estão participando desse podcast, vale a pena você observar, se você, claro, né, se você trabalha, tá no mercado de TI, se você está suportando alguma organização, ou se você quer fazer um trabalho voluntário, por exemplo, atualmente, quer ajudar uma escola ou uma organização a ter a possibilidade de se conectar online e você quer escolher uma ferramenta do mercado, o Teams pode ser uma opção. E aí você, quando quer se capacitar, essa prova está excelente. Assim, eu realmente fiquei impressionado com o Learning Path e fiquei impressionado com a prova, com a estrutura da prova em si, que vai forçar você a estudar caminhos pela qual você vai resolver problemas, né? É um pouco diferente. Caso aí você me fala da sua experiência com provas passadas, porque as provas passadas de certificação em si, elas pediam um conhecimento teórico muito grande e uma experiência de campo, né? Uma experiência de execução. Mas eu, particularmente, não fiz uma prova que iria ensinar você a fazer um troubleshooting. Diferenciado mesmo. Quando você me mandou o link, eu já achei diferente por ser troubleshooting. Para fazer, por exemplo, uma análise de logs, sabe? Desktop, os logs do Teams, que, por exemplo, tá dando problema aqui, a gente não consegue ligar a câmera. Quais são os logs, né, que você poderia analisar para descobrir a razão do problema. Coisas assim que realmente eu até, no meu dia a dia, estou aprendendo, entendeu? Então, eu achei muito, eu diria, avançado o Learning Path e até o conteúdo dessa prova. Por isso que a gente está trazendo aqui para esse podcast. É sensacional. O Learning Path, ele tem uma exclusividade, essa é a visão minha, tá? De concatenar, enxugar aquilo que você precisa. Obviamente, para você conseguir passar no exame, mas que vai te trazer ali, durante todo o seu tempo de administração, conhecimentos que são fundamentais. É diferente de você pegar um KB completo, onde você tem ali tudo muito descrito, né? A Bíblia completa, mas você vai aprender também, mas a curva de aprendizado é muito maior. Então, eu não estou dizendo que é um atalho, né? Até porque decorar não é a mesma coisa que aprender.
mas é o que é necessário aprender, fundamental, que você vai ficar minimamente preparado ali, né? A Sara comentou agora das habilidades, eu vou colocar aqui no link do podcast para vocês também, vai ter o link lá do Learning Path, e para quem está assistindo o podcast do YouTube, eu também vou colocar na descrição do vídeo, tá? Mas olha só, para vocês terem uma ideia, de 15 a 20% solução de problemas com voz, da parte de voz do Microsoft Teams. Vamos lembrar que a gente tem o peer-to-peer, ponto a ponto, a gente tem a voz dentro dos meetings, das reuniões, a gente tem a parte de PBX, né, de PBX na nuvem, o PSTN Cloud do Microsoft Teams. Aqui no Brasil nós temos o serviço Teams on Voice, né, através de algumas parcerias, de algumas hospedagens de Ciptrunk com a Microsoft e alguns parceiros de licenciamento. De 20 a 25% problemas de reuniões, aí a gente está falando dos meetings mesmo, tá? Das reuniões que vão até 250 pessoas, né? Aquela tradicional que vem lá do link. Problemas de federação, de 10 a 15%. Olha como já sobe aqui um pouco, ó, assinaturas, problemas com assinaturas do Teams. De 10 a 15%, equipes e canais, que é algo muito discutido, né? O volume, pelo menos o que eu tenho percebido é que o volume maior... Que tem Sim, vai falar. Não, desculpa. Inclusive, Casimiro, isso é um ponto importante de canais, porque por conta da conexão com as outras soluções, né? Por conta, né, da gente tem o Office 365 lá atrás, conectado com o SharePoint, conectado com a Mailbox, e aí causa uma série de confusões para quem está focado só em abrir lá o aplicativo do Teams e olhar, né, para aquele... E olhar para ele apenas, né? Aplicativo roxo, exatamente. Esse muito importante essa visão, muito interessante. Até porque quando você vai procurar somente o Microsoft Teams, não é igual era no link no Skype for Business que você tinha a opção do server, ele foi um produto criado da nuvem e para a nuvem, né? Não tem lá o Teams Server, parou no Skype for Business Server, e também não tem o Teams plano 1, 2, 3, como a gente tem o Exchange, que é legado do server, o SharePoint, que é legado do server. Você vai ter o Teams dentro dos pacotes do Microsoft 365. Por que será isso? Porque existem conexões entre as outras aplicações que são fundamentais. Quando eu estou gravando uma reunião convencional, por exemplo, antigamente ia para o Microsoft Stream, hoje está indo para o OneDrive for Business, na pasta Recording lá, né, na pasta Gravações. Se você vai no seu OneDrive for Business, você que é owner da reunião IGU e apaga aquela pasta, acabou a conexão. Você tem que reverter o processo. A mesma coisa acontece quando você vai num canal, você gera dentro de uma equipe, gera um canal, você vai ter a pasta General, a pasta geral, que é criada também lá no site SharePoint, responsável por aquele Microsoft 365 Group, né, que é o pai de tudo ali. Então você vê que as comunicações, elas acontecem e os recursos acontecem integrados, como a Sara falou. Por isso que não tem versão apartada, separada de Teams. Ele é um produto que é integrador, né, antes de mais nada. E é isso, por último aqui, ó, solucionar, eu acabei de falar de arquivo, né, envolvendo o SharePoint, solucionar problemas com arquivos de 15 a 20%, que você tem que estudar aí para o exame, tá? Então, voltando aí só para frisar, exame beta MS 740, pode falar. Exatamente, essa é uma boa indicação, se você hoje está olhando aí o que eu vou me especializar, mas ainda não decidiu, não precisa, mais uma vez, não precisa seguir a carreira toda de certificação, mas eu acho que vale a pena. Se você trabalha com Microsoft 365, é administrador de TI, trabalha com suporte, é um arquiteto, está ajudando empresas a implementar soluções de colaboração, focados, claro, na plataforma Microsoft, vale a pena você, pelo menos, fazer todo o Learning Path. Ainda, caso está disponível só em inglês, né? Mesmo que você peça, claro, você pode pedir para o seu browser, né, traduzir, seu navegador traduzir o conteúdo, mas o Learning Path ainda, eu até testei hoje pela manhã para ver se você trocasse, né, o idioma da página do Docs, se esse seria um conteúdo que já estaria disponibilizando não tá ainda, todo né? Em português. Não está ainda. Eu testei também, não consegui. Ele vai dar, você vai ver que o título, né, e assim, a descrição do curso em si, ele vai estar em português, mas, né, o conteúdo abaixo, ele até cria uma barrinha informando que é em português Brasil, mas ainda não foi traduzido. Mas eu fiz um teste traduzindo pelo Edge, pelo Microsoft Translator, e fiz também o teste pelo Google, no Google Translator, traduzi tranquilamente. Rapidinho ele traduz. Funciona bem para quem não tá manjando do inglês ainda, mas é tranquilo, viu? Inclusive não perde configuração nem nada. É uma boa. Exatamente, aí. Esse é um ponto só para enfatizar, né? Pra gente não segregar as pessoas aqui. Inglês, né, acabou.
Não precisa. Exato. Não. Traduz no navegador hoje Não, aí, ó, tá tranquilo. Né? Exatamente. E eu acho também, Sara, porque... que quem não está na carreira de TI ou quer ir para a carreira de TI, é um bom ponto de partida, né? Porque é uma demanda, você vai pegar já na crista, na onda do produto ali, né? Da demanda do produto. Então, se você ainda não tem os fundamentos de TI, começa a fazer. Paralelo a isso, você começa a estudar Teams. Tem tantas oportunidades aí. No site mesmo da Vision Check Tecnologia ou diretamente com a Microsoft, a Vision Check Tecnologia é a minha consultoria parceira Microsoft, tá? Você tem lá a guia lá de trials, 30 dias para você testar o produto. Então você vai gerar um domínio de provisionamento, meu domínio, teste.onmicrosoft.com, você tem 30 dias para testar. Até o E5 você consegue para testar as capacidades mais avançadas do Teams, né, dentro do pacote. Aliado a isso, você gera um trial com a Microsoft direto também funciona. Procura aí, ó, no seu buscador preferido, Microsoft 365, E5, E3, enfim, Business, Standard ou Premium, Trial, já vai aparecer. Tem a oportunidade de testar diretamente também. Startou seu trial e o Learning Path do seu lado você já tem duas ferramentas excelentes para estudar e para praticar, para aplicar. Né? São ferramentas, são ambientes aí que vai te proporcionar aplicar o que você precisa aprender e validar, né, os seus conhecimentos para poder você, através da certificação, já estar preparado para galgar alguma coisa, ou uma contratação, ou um outro cargo, né, se você já estiver atuando dentro de TI. E eu acredito que não para por aí, não é só por conta de pandemia, né, o Teams já estava crescendo antes da pandemia, que deu uma subida vertiginosa, né, por conta disso, mas ele já estava na frente do Power BI, que até então era uma das meninas dos olhos da Microsoft. Eu costumo brincar assim. Não tem jeito, a ferramenta de colaboração e de comunicação, por mais que ela seja defasada, ainda funciona muito bem. Se fosse assim, não tinha mais e-mail, que é a ferramenta mais arcaica que a gente conhece no mundo corporativo, e não corporativo, acadêmico, pessoal, de comunicação. Então, quer dizer, as ferramentas, elas não... A ferramenta boa, de conceito bom, ela se transforma. Então, você tem hoje formas diferentes de se trabalhar com e-mail, porque a experiência de usuário muda, a forma como você usa os add-ons, os conectores mudam também, mas a comunicação, né? Então, é uma coisa que você sabe que não vai acabar, você não vai jogar o teu aprendizado fora, porque olha pro Teams, por exemplo. Não. A gente vem lá do Office Communicator, mais o Live Meeting, que se fundiram, formou o Link, aí versão 2010, 2013, Microsoft comprou o Skype, aí teve Skype for Business, e ó, é o mesmo produto. Ele só vem mudando de nome e adquirindo funcionalidades. Aí chegou o Teams para inicialmente bater de frente com o Slack e com outras soluções, né, um hub de trabalho, e aí ele agregou toda a parte de UC, de comunicações unificadas do Link, do Skype for Business, e hoje essa solução robusta, esse Frankenstein do bem aí, né, dentro da plataforma, que cada vez puxa as aplicações para dentro dele, para que inclusive a gente consiga trabalhar a partir dele sem ter que sair para uma outra aplicação, sair para uma outra guia de navegador. Redução de clique, redução de tempo é igual a produtividade, não tem jeito, né? Inclusive, caso vendo você falar, eu fico até encantada, né? Você explica bem demais. E eu lembrei dos cursos que a gente fez, né? A gente até trabalhou junto, a gente acabou não citando nenhum exemplo do Learn 365. Né? Sim, trabalhamos juntos. A gente acabou executando em conjunto, que eram treinamentos, né? Uhum. Exato, eram treinamentos que eram criados, e eu lembro que você cuidava... Assim, acho que os melhores vídeos vinham do Casimiro, né? Porque ele sempre teve, né? Eu diria, uma didática muito boa. Conteúdo é uma coisa, né? Mas eu diria a narrativa é muito bacana. Parabéns, viu? Continua ainda muito boa. Obrigado, mas é isso. Eu sempre fui apaixonado assim, pelo Link, né? Então, não sei se você lembra que os vídeos, inclusive, que eu gravei foram de Link. Quando eu conheci, eu falei, nossa, não acredito, porque a minha cabeça, na época, saindo de um mundo de varejo, indo para um mundo de TI, era, nossa, um MSN para empresas, né? Porque na época era o Messenger da Microsoft. Então, essa mentalidade de comunicação, eu sempre fui apaixonado por ela. Rapidez na comunicação, fluidez, né? Dar poder ao colaborador, fazer as coisas rápidas, porque antes de mais nada, eu era um colaborador. E eu fomentava esse tipo de coisas que nas minhas empresas que eu trabalhei, nas empresas para as quais eu trabalhei, eu não tinha. Então, quando eu conheci SharePoint, eu comecei a ver o potencial de um portal intranet com as informações todas lá, documentações, eu também pirei naquilo, né? E por isso que eu engrenei aí.
né? E me apaixonei e fui para TI Com e a gente certeza. começou a trabalhar junto em tudo que a gente fez, né? Que foi bem legal, vai ficar guardado aí E os com aplicativos muito do carinho. Office também, né? O próprio Office, né? Os Eu, na aplicativos verdade, do eu Office fui também, pro né, TI por causa do Casimiro? Office. Exato. Você era O cara que do Office, né? puxava, né, o carro dos É. apps. Exato. Tudo que era novidade da plataforma do Office, inclusive até hoje, se você buscar aí no Google, quer aprender um pouquinho do Office, com certeza você vai achar um vídeo do Casimiro explicando as funcionalidades do OneNote, do PowerPoint, do Outlook, com certeza vai ter bastante material até hoje que você criou naquela época, né? Eu imagino que deve ter Sim. muita visualização, né, Casimiro, nos seus vídeos. Sim, hoje eu tenho um canal hoje há 17 anos, né? O primeiro vídeo que eu postei lá não tinha pretensão nenhuma nem de monetizar, porque enfim, nem TI eu trabalhava, foi um churrasco da minha família. Eu postei, não foi vídeo de gatinho, mas foi quase, porque tinha um gato da minha tia passando no vídeo do churrasco. E aquilo ficou 7 anos daquele jeito, eu subi numa coisa ou outra, testando, deixa eu ver o que é esse YouTube aqui. E aí sim, quando eu comecei a trabalhar com TI, virei MVP da Microsoft, hoje eu sou MVP Reconnect, a Sarah também Reconnect, né? Tenho esse orgulho, né, de ter pertencido a esse time sensacional, aprendi muito, foi uma escola de vida para mim. E aí sim eu comecei a monetizar o canal e comecei a estruturar. Ele tem 17 anos e hoje tem 12 mil inscritos, indo para 13 mil inscritos. É um filho assim meu, né, que eu cuido com muito carinho. Tá? Inclusive, para quem não é inscrito, aproveita e se inscreve. Se você tá no YouTube, se inscreve aí, Maurício Casemiro, tá? Já assina o canal, ativa as notificações para receber as notificações dos novos vídeos. Se tiver algum tema que você quiser ver aqui no canal, deixa nos comentários aí. Para quem tá no podcast ou ainda não conhece, Café com Tecnologia nos maiores streamings do Brasil. Spotify, Deezer, Apple Podcast, vocês acham também na Amazon Music, tá? Só procurar lá, Café com Tecnologia, todas as terças-feiras, às 8 horas de manhã, falando de tecnologia com você, meu ouvinte, tá? Tem um segundo podcast também, que é o Leitura Sonora, onde eu crio ali, eu leio livros para você. Então é um podcast de audiobook. A primeira obra que eu tô lendo é Gestão do Amanhã, tá? É uma obra de José Salib Neto e Sandro Magaldi e José Salib Neto, tá? Para quem tá no YouTube tá vendo aí, ó, no vídeo, mas para quem tá no podcast, eu vou colocar também a descrição lá nos comentários do podcast. Acessa lá que essa é a primeira obra, mas eu vou ler tantas outras aí e você pode deixar seu comentário também, tá? Para onde você manda? podcastcafécomtecnologia@gmail.com e podcastleiturasonora@gmail.com. Deixa lá seus comentários, o que você quiser, que eu dou uma atenção especial. Bem lembrado, Sara, obrigado aí. Tá? Leitura sonora. Leitura sonora. É o aplicativo que você está fazendo. Isso, podcast também. Legal. E você tá só... Que legal, Casimiro. Eu não sabia disso. Vamos saber. Então, vou ler bastante. Já tem uma pilha de livros aqui que eu tô gravando já pra ler e deixar disponibilizado. Porque tem pessoal que é multitask, né? Eu por acaso, eu gosto dessa parada de... Por isso que eu tô com fone aqui. Eu não gosto muito de fio, é que esse aqui é melhor. Mas eu gosto de headset igual o seu, sem fio. Que daí libera as mãos aqui. Há muito tempo que eu já não uso telefone, é softphone. Inclusive, tô usando o Teams on Voice. Eu tô usando o PABX do Microsoft Teams. Telefonia no Teams. Basta um headset sem fio. 2 mãos livres, eu faço 3, 4 coisas ali. Quando eu tô com a cabeça boa, né? Que tem dia que também tô cheia, que é só uma mesmo, focando ali, senão dá errado. Mas pra você que é multitask, você acorda aí, vai lavar louça, ou você tá no busão indo pro trabalho, vai ouvindo podcast por enquanto, que é sucesso, né? E aí os livros também funcionam assim, né? Você vai ouvindo o livro, é muito legal, muito gostoso. Tem outros serviços hoje que são bem conhecidos no mercado, como o da Amazon, que ainda não tá no Brasil, que é o Audible, se eu não me engano, e tem o YouBook, que eu tô testando, também vai ter vídeo aqui no canal, que é muito legal. Então eu tô fazendo isso, claro, a voz lá não tem jeito, é essa voz aqui de Pato Rouco, do Casemiro, aí não dá pra mudar. Se vocês não gostarem da voz, aí não tem jeito, que é eu mesmo que vou ler os livros, mas faz um teste lá, dá essa moral pra mim. Pode acelerar. Pode acelerar, Casimiro. Fala pra eles, pode acelerar lá. Dá uma acelerada 3x, não, 4x mas eu acho que seria lá. fantástico. Eu vou acessar, porque eu quero realmente ver. Mas eu fiquei com a curiosidade, a gente tá mudando o foco totalmente, né? A gente começou com resoluções de problemas. Podcast você fica tranquilo, aqui é bem fluido, não tem problema nenhum. Ó, não tem muitas regras, podcast é legal por conta disso, né? A gente vai desenvolvendo, aí vai puxando a teia de assuntos e é sempre muito gostoso, muito bom. Eu fiquei curiosa, porque assim, como você falou que você está lendo os livros, como é que você faz, Casimiro? Você tem que fazer a leitura do livro completa e depois você vai fazendo leitura, né,
Gravando voz mesmo. alta. Gravando, e assim, você tem que fazer uma leitura em voz alta, né? Isso. Eu faço o seguinte, eu compro o livro físico primeiro, dou uma boa lida, aí depois eu dou uma segunda lida pelo Kindle, né? Eu tenho o aplicativo do Kindle, então eu baixo, que eu consigo fazer as ressalvas dos pontos que eu acho mais importantes, os pontos chaves do livro, segundo minha leitura, né? Deixo armazenado isso, depois com base nesses pontos que eu li na segunda vez, eu faço uma resenha, anoto ali tudo que eu preciso, e aí eu vou pra gravação, porque daí eu já sei a ênfase que eu tenho que dar em cada capítulo, em cada texto, né? E aí fica mais legal. Pra não ficar aquela coisa da moça do Google, né? A primeira moça do Google lá, muito robotizada. Narrando, meio que morrendo ali. Exato, então eu tento dar uma vida pra leitura, pro texto, fica mais gostoso de ouvir. É uma emoção, né? Você tem que aplicar a emoção na sua voz, né? Baseado no que você está lendo. É porque assim, eu sou usuária do Audible e por isso que eu estou perguntando, né? Porque eu acho fantástico, às vezes, dependendo do livro que você está escutando, a entonação da voz, né? Mudar. Tem até um livro que eu tava lendo, que é Pare com essa merda. Eu acho que é a tradução em português. E era muito, muito interessante. Eu vou escutar depois você narrando, você lendo, né? Porque, assim, como o próprio título do livro é Pare com essa merda, todas as vezes que ele tava citando, o narrador tava citando um exemplo de pra parar mesmo, ele aumentava o tom da voz, assim, que ele ficava quase caindo na cadeira, entendeu? O legal é isso, é você sentir a emoção no texto. Porque assim, quando você faz uma leitura, você interpreta a emoção segundo o texto e a sua experiência com leitura. Quando você recebe o áudio, você já tem aquilo pronto e a emoção parece que é maior, né? Se você que tá gravando ali, que tá fazendo o áudio, se você consegue passar a sua emoção, fica bem interessante, fica mais vivo, né? Eu criei o podcast por conta dos audiolivros que eu comecei. Eu comecei há mais ou menos uns 3 anos a ouvir livros, além de ler. Quando eu ouvi meu primeiro livro no audiobook, eu falei, não é possível, que é possível fazer isso aqui. Peraí que eu vou fazer, que eu acho que vai virar uma segunda paixão aqui, além do canal no YouTube. E tem dado muito certo. Tô gostando bastante. Tô terminando já esse aqui, até Harry Potter já tá na lista já. Aí haja leitura, né? Que é uma solicitação de muitas pessoas, né, pra quem gosta. Não, e eu acho que tem um mercado até que não é muito explorado no Brasil, né? Porque os livros às vezes não foram traduzidos para português, né? Ou às vezes você tem ele em português, mas você prefere escutar no lugar de ler, né? O papel, ou até no Kindle. Então, assim, eu acho que esse mercado que você começou aí é uma ótima oportunidade. E tem uma empresa na época, né, que eu morava aí, trabalhava num parceiro, a gente atendia uma startup que justamente estava criando algo parecido com o Audible da Amazon. Eu não sei. Será que é a YouBook? Eu acho que a YouBook é uma das mais conhecidas aqui no Brasil, pode ser que seja outra. Pode ser muito boa também. Eu acho que é outra. Ou como era uma startup na época, eles podem ter, né, mudado o nome pode também. Ter mudado, verdade. Mas era exatamente esse mesmo mercado e eles tinham oportunidades para quem ia narrar, né, apenas. Então, assim, é bem interessante isso, abre um mercado bom para locutores, né, para quem quer usar a voz mesmo. E é bem interessante. O podcast ele tá crescendo bastante. Como pode, né? Essa questão. Porque podcast é antigo, é velho. Eu tô inclusive para lançar um episódio em vídeo no YouTube e aqui no próprio podcast Café com Tecnologia sobre podcast, que é algo que tá muito, muito emergente. Então você vê soluções como hoje estão sendo lançadas aí. Qual é aquela roxinha que é famosa? A Microsoft, inclusive, estava pensando em comprar, segundo as notícias que eu estava vendo aí. Esqueci agora, é um ícone roxinho da aplicação. Aí tem também aquela da Apple. Para leitura? Não, é conversa de voz, somente de voz. Então essa questão de voz está muito forte, ela está muito emergente. A Apple lançou, deixa eu ver se está aqui no meu dispositivo. Hoje também está disponível para Android, mas antes era só para dispositivos Apple. Quer ver? Eu acho ele rapidinho aqui. Tô por fora. Não é o FaceTime? Não, é o Clubhouse. Não. Acho que tem O Clubhouse da Apple, né? É uma rede social de voz. Você entra lá, o pessoal tá conversando. Aí tem o outro que é muito conhecido, eu não vou lembrar agora, mas vou colocar na tela para vocês o ícone da aplicação.
que você entra no chat de voz e começa a conversar. Quem é o owner autoriza ou não você entrar para poder falar, ou você só fica lá escutando. Então, quer dizer, é uma outra parada, você ouvindo o pessoal, ouvindo o seu artista favorito, ouvindo quem você segue ali, né? Porque é muito próximo, o podcast é muito próximo, a voz ela é muito próxima, né? E às vezes até mais interessante do que o vídeo, porque o vídeo você tem que prestar atenção e parar. A voz você consegue fazer uma outra coisa ali, enquanto você aproveita uma mídia. Então, é bem interessante. Quem não assinou ainda, aí assina, tá? Como eu falei, dos maiores streams do Brasil, Spotify, Apple Podcast. Se você acessar os meus... Jogou aí Maurício Casemiro, vai aparecer para vocês, tá bom? E é isso, né? Meia hora aqui de podcast. Então, agradeço profundamente a participação especial da Sara Barbosa. Quem quiser trocar uma ideia com a Sara aí, ela passou o LinkedIn, vou colocar aqui na tela para vocês também e no podcast, tá? Só procurar Sara Barbosa pelo LinkedIn, vocês conseguem aí conversar com a nossa SharePoint Woman, agora Microsoft 365 Woman. Não, Sara? Obrigado, viu, pela participação. Mudei um pouco. É verdade, né, Casimiro? Se você queria... Pessoal, vou até contar aqui o segredo. Ele queria que a gente fizesse um bate-papo sobre SharePoint. Eu falei assim, Casimiro, eu vou ter que dar uma estudada, porque eu já tenho uns... Que dirá um ano que eu não tô colocando a mão, assim, tão intensamente. Então, assim, acho melhor a gente falar de outra coisa, ou deixar solto aí, que sair, vai sair. Mas obrigada, Casimiro. O prazer é meu ter essa oportunidade aqui de falar, bater um papo com você, né? Porque acabou que isso aqui proporcionou uma conexão nossa, né? Que já fazia um tempo que, apesar do WhatsApp, a gente não se falava com vídeo, né? Sim. Então, assim, muito obrigada. E depois eu não sei exatamente qual é o meu LinkedIn, mas eu acho que é só Sara Barbosa, tá? Vocês digitam lá, vocês acham, quiser conectar comigo. E espero ver vocês, ou falar com vocês numa próxima vez. E é isso, sucesso para todos. Um abraço. Maravilha, Sara. Um abraço. Para você que quer deixar algum comentário aí, podcast cafécomtecnologia@gmail.com. Nos encontramos na próxima terça, às 8 horas da manhã. Até mais. Tchau.